aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje são as derivadas sucessivas. Se uma função for n vezes derivável, significa que eu posso derivar quantas vezes eu quiser e eu vou sempre derivando a derivada. Então, nós vamos ver que derivadas sucessivas são muito importantes para o estudo do comportamento de funções. Vamos aprender? Derivadas sucessivas. A definição é a seguinte: seja f uma função derivável, se f' também for derivável, então sua derivada é chamada de derivada segunda e é representada por f duas linhas. Então, gente, quem é f duas linhas? É a derivada da derivada, tá? A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. E a gente também acha ela com essa notação aqui, ó, d2 de f dx ao quadrado, tá vendo? Eu tô querendo dizer que eu tô derivando a função f duas vezes em relação à variável x, já que f é uma função para nós aqui que depende de x, que é a função do cálculo 1, tá? Vamos ver um primeiro exemplo, ó. Se f de x é 3x² mais 8x mais π, lembrando que π é um número, tá? Como que eu derivo? Derivando aqui usando a regra da potência, ó, 6x mais 8, derivado de uma constante é zero. Essa função aqui, ela é derivável, então eu posso achar a derivada segunda, ou seja, a derivada dessa. Qual que é a derivada dessa? É 6. 6x derivada 6, 8 derivada zero. Então, essa é a derivada segunda dessa função aqui, certo? Essa função seno de x eu posso derivar, que dá o cosseno. O cosseno também é derivável, eu posso derivar novamente, então eu vou derivar a derivada. Derivada do cosseno menos seno de x. Essa parte das derivadas sucessivas, ela é uma parte muito importante para aprender o polinômio de Taylor, tá? Então, vamos entender aqui como que funcionam essas derivadas sucessivas. Se f duas linhas também é uma função derivável, sua derivada vai ser representada por f três linhas e vai ser chamada de derivada terceira. Quem é, então, a derivada terceira de f? É a derivada da derivada segunda, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó, e elevado a x. Derivada primeira, e elevado a x. Essa função é derivável, eu posso derivar novamente, dá e elevado a x. Essa aqui também é derivável, eu posso derivar novamente, que dá e elevado a x também. Então, essa função aqui é uma função incrível. Qualquer derivada, qualquer ordem de derivação que eu acho, eu mantenho a função, tá? Ela não varia, ela continua a mesma. Vamos ver essa daqui, ó, ln de x. Derivada primeira, 1 sobre x, tá? Lembrando aqui o domínio da função ln, que é x positivo, tá? Seria r mais asterisco. Então, eu já tô tirando o zero, tá? Então, eu posso derivar. Essa função é derivável se x é diferente de zero. Ele já é diferente de zero, porque senão ele não estaria no domínio do ln. Essa função eu derivo, de novo, ó, derivei. Essa eu posso derivar? De novo, lembrando que eu já tirei o zero. Todas essas aqui só teria problema no zero, tá? Então, eu posso derivar, achar a derivada terceira. E essa função aqui, ó, arctangente de x? Eu posso derivar, acho a derivada primeira. Da derivada primeira, como que eu derivo isso? Usando a regra do quociente. Eu mantenho a de baixo ao quadrado, a de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, tá? E aí, essa função aqui, ó, é a f duas linhas, a derivada segunda, que é a derivada da derivada primeira. Essa daqui eu posso derivar de novo, ó. Então, eu vou manter, o que eu tô fazendo? Eu tô derivando a derivada segunda, que aí eu acho a derivada terceira. Mantenho a de baixo ao quadrado, a de baixo, a função de baixo toda, vezes a derivada da de cima, menos a função de cima, vezes a derivada da de baixo. Como é que eu derivo essa de baixo? Fica 2, u elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada de u, que é 2x. Quando eu resolvo essa continha aqui, olha, eu acho essa função aqui. Então, essa função aqui é a derivada terceira, que é derivar a derivada segunda, tá?
um último exemplo, eu vou derivando quantas vezes eu quiser. Como que funciona? Essa função aqui, ó, é elevado a x sobre 2, o domínio dela é todo o conjunto dos reais, eu não tenho problema nenhum com ela. Então, eu posso derivar a primeira, né? Lembrando aqui que se a função é elevado a u, y' é elevado a u vezes u' pela regra da cadeia. Então, vamos ver como que fica. É elevado a u vezes u', a derivada de x sobre 2 é meio. Então, derivada primeira, eu posso derivar de novo? Mantenho esse e derivo esse, ó. É elevado a x sobre 2 vezes meio. Achei a derivada segunda. Eu posso derivar a derivada terceira, que é derivar essa. Então, derivando essa, mantenho 1/4 e derivo isso. Esse vezes esse, usando a regra da cadeia. Então, a derivada terceira deu 1/8. Posso derivar a quarta? Posso. Mantenho 1/8, derivo isso, que é isso vezes isso. Deu 1 sobre 16. Repare que a gente está com padrão, ó. Derivada segunda, 1/4. Derivada terceira, 1/8. Derivada quarta, 1 sobre 16. E aí, você enxerga que eu posso fazer nesse processo aqui quantas vezes eu quiser. Eu vou chegar na derivada enésima. Derivada enésima vai ser 1 sobre 2an. Ó, 2α², 2ao³, 2ao², 2a1, tá? Então, vai ser 1 sobre 2 elevado a n, que é a ordem da derivada que apareceu, vezes e elevado a x sobre 2. E aí, eu obtenho essa recorrência aqui da derivada enésima dessa função aqui. Então, por exemplo, qual que é a derivada de ordem, sei lá, 10? A gente usa algarismos romanos, tá? Vai ser 1 sobre 2 a décima elevado a x sobre 2, tá? E aí, eu posso achar a ordem que eu quiser. Só olhar o n aqui. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Assista ao próximo vídeo do canal e não perca nada, vamos aprender sempre! Até a próxima, tchau!